A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com mais um Medicina e Saúde neste sábado lindo, hoje dia 6 de setembro, temperatura de 12 graus e a previsão é que não tenha chuvas para o dia de hoje, o dia amanheceu lindo, está um dia muito gostoso e nós estamos exatamente há 14 dias da primavera. Mônica, bom dia, tudo bem com você? Você é uma apaixonada por essa estação? Nova estação, mudanças de ares. Bom dia ouvinte, bom dia Cláudio, bom dia amor, ao entrevistado que já está aqui. Eu adoro primavera. Tá chegando meu aniversário até. Meu aniversário é na primavera. Eu adoro. Quem não gosta de flores, estação florida, né? Só quem tem rinite é que não gosta muito. É verdade, é verdade. Eu tô esperando que acabe até esse friozinho, porque eu não sou muito do frio, né? E chegando a primavera já vai ficando uma estação mais agradável, não tão calor, né, Cláudia? Eu adoro. Então tá bom, tá certo aí os amantes da primavera ou quem é apaixonado pelo inverno, aproveite porque nós estamos na reta final. Mas o que não é reta final é o nosso Medicina e Saúde, porque a gente está com mais um Medicina e Saúde e a gente está em oferecimento de CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná. É uma clínica especializada na prevenção, diagnóstico e também tratamento do câncer. É também um centro clínico de infusão de medicamentos, através de uma abordagem multidisciplinar e de uma equipe médica qualificada. Realiza consultas e também procedimentos e diagnóstico. Está localizada na Rua Tarobá, 526, esquina com Bartolomeu de Guzmão, 395, no centro de Foz do Iguaçu. Para você que quer agendar uma consulta, conhecer um pouco mais sobre essa equipe maravilhosa que trabalha no CIOP, o telefone de contato, o WhatsApp é 45 998 22 0022. Então, estamos em oferecimento de CIOP. Mônica, quem é o nosso convidado de hoje? Convidado especial, pioneiro na sua área. Entrevistado especial é o Dr. Telismar Gever, pronunciei certinho, hematologista e hemoterapeuta. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1988, casado com a doutora Alessandra, também hematologista. Doutor Telismar, é uma satisfação tê-lo aqui. Oi, gente, obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado doutor. pelo convite, bom dia para vocês da rádio, bom dia para os ouvintes e nós estamos aí para conversar sobre determinados assuntos. E tema linfoma, Cláudia. Exato, hoje é um tema bem interessante, que tem muitas dúvidas, mas antes da gente navegar dentro deste assunto, como a audiência sempre é renovada e faz tempo que a gente não conversa com o Dr. Telismar, a gente queria que o senhor começasse contando para a nossa audiência sobre a sua formação. Tem médico na família, doutor? Eu e a minha esposa, a Alessandra, nós somos hematologistas. Nós temos 2 filhos e da outra vez que eu estive aqui na rádio, o filho mais velho já é formado médico e ele estava fazendo medicina interna, clínica médica, que é uma residência médica que é pré-requisito hoje para fazer depois as especialidades. Uhum. E ele não sabia ou não tinha decidido qual que era a especialidade que ele queria fazer. E ele acabou optando a fazer a mesma coisa do pai e da mãe. Ele está fazendo hematologia agora. Olha. E a filha Luísa, ela está no 2º ano da residência de pediatria. Olha Que só, legal. uma família de médicos. Mas antes disso, quem inspirou o senhor a fazer medicina, doutor Telismar? Eu sempre morei na frente do hospital quando era criança, adolescente. Aham. Então, assim, de frente para a porta do hospital. Então, eu me identificava com aquilo. Uhum. Mas claro que eu tive um tio, que era irmão do meu pai, que ele era pediatra, e eu me espelhava bastante nele também. Uhum. Foi uma boa parte da inspiração. Mirou nele e na vida que eu tinha lá. Eu estava de frente para a porta do hospital. E aonde que é que o senhor morava? Que era de Joaçaba, frente? Santa Catarina. Joaçaba, Santa Catarina. Nasceu em Santa Catarina, Nasci em doutor? Joaçaba, sou catarinense. Doutor, e por que Foz do Iguaçu? Quando eu estava terminando a especialidade, havia
algumas chances de trabalho em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas aí por intermédio de conhecido médico, com os familiares lá do Rio Grande do Sul, por parte da Alessandra, aí a gente veio para cá. Quem nos trouxe para cá, que eu respeito muito e que nos deu todas as dicas, é o Dr. Walter Teixeira. Olha E o só. senhor é pioneiro, né? A gente começou, né, falando, Cláudio, tem esse pioneirismo na sua área aqui, né? O senhor e a doutora Alessandra. Conta um pouquinho dessa história, que é tão legal a gente entender. Isso. E que ano que o senhor chegou aqui em Foz? Eu cheguei em 1992, a Alessandra em 1993. E em 92 viemos para trabalhar na Santa Casa inicialmente. Depois abriu o Costa Cavalcante, né, que daí não era mais já da Itaipu, foi para a comunidade em 94. Então a gente começou a desempenhar, e aqui realmente não tinha praticamente nada da especialidade. A gente teve que criar muitas coisas, né, no decorrer do tempo. E foi muito trabalho na década de 90 até conseguir montar as estruturas, ou pelo menos uma parte das estruturas. 35 anos da sua chegada em Foz do Iguaçu, né? Agora chegou em 90? 33. 33, chegou em 92. Então, 33 anos em Foz do Iguaçu. De lá para cá, como a Mônica disse, foi muitas histórias. Na época que a gente não tinha profissionais especializados no câncer, né, doutor, nesse tratamento, né? Vocês é que foi montada essa equipe dentro do Costa, né? Como é que foi que nasceu isso? Na década de 90, realmente assim que começou a vir os especialistas para a cidade, né? Mais especialistas, né? E nós viemos também, nessa época, a cidade estava crescendo, tinha um potencial. E a gente veio pela hematologia, que a hematologia não é só da área de câncer, de neoplasia, né? Sim. A hematologia, ela tem uma parte da atuação dela que são coisas benignas, consultas por outros motivos que não os cânceres da parte da hematologia. E nessa época já tinha um cirurgião oncológico, que também chegou há pouco tempo, e depois as coisas começaram a se estruturar, começaram a vir outros especialistas, até culminar com o interesse do Costa Cavalcante de montar o serviço, né? E que ano que foi isso, mais ou menos, doutor? Lembra, doutor? Que foi montada essa equipe? Foi na época do Dr. Scalco, na Itaipu. O Dr. Scalco teve essa visão de que o hospital ele tinha que melhorar os seus atendimentos na área pública, né? Ele ia continuar sendo o hospital para atendimento lá dos funcionários da Itaipu, que ficaram, mas também para abrir para a comunidade. E foi nessa época que vamos fazer algumas coisas mais especializadas. E entrou a oncologia, e o serviço de oncologia ele foi inaugurado em 2001. Olha só, em 2001, hoje 2025, são 24 anos, né? Por que a gente pediu para que o senhor contasse a sua história, né? Relembrasse a nossa audiência, a sua formação, a sua vinda para Foz do Iguaçu? Porque os anos passam e a gente vai esquecendo, né? Uma cidade que é tríplice fronteira, uma cidade que vem tantas pessoas para cá, há só 24 anos é que a gente tem um hospital que tenha todo esse atendimento voltado, seja para o câncer, né? Profissionais que vieram para cá. É muito jovem, né, doutor e Mônica, pensando nisso. E veja que a gente está conversando aqui com o primeiro hematologista que veio para cá, com a doutora Alessandra, não tinha, você veja, nessa especialidade tão importante, tão ampla, como o doutor vai contar aqui. Então, são pioneiros mesmo, né? Exatamente. E para a audiência entender, às vezes a gente diz, tá precário, não tem, ou até mesmo não agradecimento de ter, né? Ou até mesmo porque a gente não cobrou para que isso tivesse antes aqui na nossa cidade, né, doutor? Tem tudo isso, né? Mas faz parte do interesse, né, da comunidade, interesse dos gestores,
né? E gente que esteja disposta a trabalhar, né? Exato. Equipe que esteja também disposta a vir para a cidade. E hoje a gente vê, né, que realmente com todos nós temos um hospital da Unimed novo, a gente tem o pessoal do Teixeira, como é que é aquele outro? Do Day Medical também. né? Eu até é legal você trazer isso. Eu ia perguntar, doutor, é muita história? Conta um pouquinho, antes da gente entrar na nossa temática hoje, que é o linfoma, conta um pouco dessa história, assim, olhando para trás, né? O que já evoluiu, o que não evoluiu, como é que era? Para quem não sabe, é tão interessante, tão curioso, né, Cláudio, pra gente? Não, desde que a gente chegou aqui em Foz do Iguaçu, no início da década de 90 para hoje, eu costumo dizer muitas e muitas vezes que a hematologia que eu fazia no início da década de 90 é completamente diferente da hematologia que eu faço hoje, pelos avanços na área da hematologia, da hemoterapia, né, que nós também nós somos hematologistas e hemoterapeutas. Né? A hemoterapia lida com banco de sangue, transfusão de sangue, né? Inclusive a doutora Alessandra é quem instalou, né, o banco de sangue. A gente deve, Foz do Iguaçu deve a doutora Alessandra. A doutora Alessandra está desde o início do hemonúcleo, continua lá. E continua sendo responsável hematologista e hemoterapeuta de lá. Mas as coisas mudaram muito, teve muita coisa diferente. A hematologia hoje é muito diferente do que quando a gente começou. O avanço foi muito rápido. Diferente no que sentido? Na prática, doutor? Há outras oportunidades de tratamento, melhora dos tratamentos, melhora de todos os cuidados que tem para esse tipo de paciente, né? Chances de curas maiores? Chances de curas maiores, chances de controles maiores que você não imaginava isso. Quando eu comecei a realmente trabalhar em campo, né? E as coisas foram mudando, assim, muita novidade. O senhor falou disso dos anos 90 para 2025, né? Então, são 35 anos dessa grande mudança. Isso tem muito a ver todo sobre as pesquisas ou porque realmente é um movimento humano de andando as coisas à tendência ou por novas drogas também, doutor? Eu acho que tudo é um conjunto disso tudo, né? E se não fosse também o investimento dos laboratórios que fazem as pesquisas dos remédios e que colocam os remédios no mercado. Indústria farmacêutica. Olha, na área da hematologia, ela foi meio que pioneira nessa história de descoberta de novas moléculas, onde isso veio mudar completamente um determinado tipo de doença, em termos de cura, de controle. Não, é fantástico, assim. A gente um dia sentar e conversar sobre as novas moléculas, na hematologia nós temos um monte. Olha que impressionante. Essa semana, no decorrer da semana, dentro do Bom Dia Clube, nós entrevistamos o Dr. Mohamed Almairi. E ele tem filhos fazendo faculdade de medicina, né? Eu acho que tem um recém-formado, se não me falha a memória. E ele falando pra gente das mudanças, né, na faculdade, do tempo dele, que fez faculdade, ele fez no Rio de Janeiro, das faculdades de hoje e tal, mas que ainda muitas coisas, a prática é muito diferente da teoria em faculdades. A gente também tem uma enxurrada de novos médicos, né, doutor? Se a gente falar assim, porque a geração de vocês, que era uma geração que não era muitos médicos, porque as grandes faculdades eram muito difíceis e muito concorridas, saíram muitas faculdades particulares hoje, né? Hoje nós também temos o próprio pessoal do exterior, que é na Argentina e no Paraguai fazendo faculdade. Muitas mudanças também houve dentro dessas formações, doutor? O senhor vê hoje a medicina nesse olhar em relação de ter muito mais médicos e muito mais formados de uma forma diferente da formação que vocês tiveram com professores que na época de vocês também tinham um conhecimento diferente do que a gente tem hoje? Não, com certeza. Claro que hoje tem muito mais conhecimento para passar, né, para os alunos de medicina. Hoje também, fazer faculdade naquela época para hoje, faculdade de medicina também é bem diferente em termos de conhecimento, né? O que a gente fica preocupado é com um monte de escolas que foram criadas, né? E a gente não sabe da qualidade. Da qualidade, né? Porque para você ter uma boa escola médica, você precisa ter bons professores.
Gente, é difícil arrumar bastante professor para uma faculdade de odontologia, de medicina, de engenharia. E de repente você tem lá um monte de faculdades numa área lá, por exemplo, na medicina, mas onde é que vão arrumar tanto professor assim? Aqui em Foz do Iguaçu, Qualificado. Foz do Iguaçu tem faculdade. O senhor é professor na Unila? Não sou. Não é professor na Unila? Não. Aqui a gente tem uma faculdade e o doutor também, Telismar, contou pra gente que também tem 2 filhos médicos, né, doutor? Então a gente vê muito essa renovação e também toda a nova tecnologia. Isso depende também muito do aluno, viu? Do aluno? Muito do aluno, né? Eu vou fazer a faculdade de medicina porque lá é fácil de fazer. Mas se ele quer ser um bom profissional, mesmo a faculdade não tendo uma qualidade de ensino assim adequada, ele vai ter que ir atrás do conhecimento também. Para ele ser um bom médico, ele ter uma boa carreira, ele vai ter que se esforçar. Vai ter que estudar. Doutor, vamos entrar então na temática, Bora. Cláudia? Vamos falar sobre linfoma. A gente até pensou de forma didática em conversar um pouquinho como é que funciona o sangue, doutor, para a gente que não entende, né? Para nós leigos aqui, para o ouvinte, como é que funciona o sangue para depois a gente entrar no linfoma. Okay. O hematologista, então, é o especialista, né? Que a gente fala especialista na área de sangue, né? Então, vamos lá, a hematologia lida com os problemas do sangue. Nós temos a nossa medula óssea, a fábrica do sangue, que é dentro dos nossos ossos. Ali é que vão ser formados os elementos do sangue que depois vão correr para as artérias e veias. Quando a gente faz o famoso hemograma é para ver o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e as plaquetas, que são as células produzidas na medula óssea. E que vão na corrente sanguínea, né? Mas existe um outro sistema no qual o hematologista atua, né? Um outro sistema humano que é o sistema imunológico, né? É o sistema linfático, desculpa. E o sistema linfático ele é independente, ele tem outras funções no organismo humano, principalmente no combate de infecções, inflamações, aparecimento de tumores. E o sistema linfático é um sistema independente, meio que independente do sistema sanguíneo, né? E nós temos tecido linfático no corpo todo também, né? E a função dele é essa, né? Proteger o organismo. Tá ligado àquelas ínguas que a gente fala, doutor? Onde estão especificamente? Até é um alerta, né? Isso, não, é assim, o primeiro que assim, o sistema linfático é normal do corpo humano, né? Ele é composto dos gânglios linfáticos, que são essas pequenas estruturas que a gente tem no pescoço, na axila, região inguinal, dentro do tórax, dentro do abdômen. E os gânglios linfáticos, eles são ligados pelos vasos linfáticos. Então nós temos o tecido linfático, sistema linfático no organismo todo. E ele tem essa função mais de controle, ajuda no combate a infecções, inflamações e aparecimento de tumores, né? É normal, por exemplo, doutor, quando a gente vê, por exemplo, você tem um machucado na mão, né, e aí sai uma íngua embaixo do braço. É normal? A pessoa tem que se preocupar? Ou, tipo, essa íngua depois, lá na frente, pode se transformar em algo pior? Isso. Como a temática é o linfoma, né, que a maior parte dos linfomas é pelo aumento do gânglio linfático, né, depois a gente vai falar sobre isso. Mas sim, o sistema linfático ele tem essa função. Se você tem uma dor de garganta, você vai aumentar teus gânglios linfáticos na área do pescoço, meio dolorido, né? Se você tem uma ferida, como você falou, no braço, vai dar uma íngua na axila. Se você tem um machucado na perna, infectado, inflamado, pode dar uma íngua na região inguinal. Se você tem no couro cabeludo, pode dar aqui atrás do pescoço. Por quê? Porque o sistema linfático, naquele momento, ele está ajudando o organismo a combater a infecção e inflamação localizada. Essa é a função dele. Por isso que aumenta. Então, o gânglio linfático ele vai aumentar de tamanho, geralmente mais dolorido ou talvez não, e depois ele volta ao seu tamanho normal. Né? Então, essa é a função. Então, o problema do gânglio linfático e você ter essa preocupação com o linfoma é que o gânglio linfático inflamatório infeccioso, ele passou o processo inflamatório infeccioso, ele tende a voltar, talvez não ao seu tamanho normal, né? Ele pode cicatrizar com
com um formato, um tamanho um pouquinho maior, mas não tem doença nenhuma, ele só está ali para ajudar. E às vezes vai ficar ali, né? Tipo, por exemplo, você teve uma infecção, daí você passa a mão, já tá melhor, passou tempo e você tá lá sente ali, linfonode. você diz assim, que é isso? Não é preocupante, então. Não é preocupante, mas isso também é motivo de consulta, né? O hematologista também dá notícias boas, viu? Olha, que coisa boa. Essa é a importância, né? Da gente entender que o médico tem essa função. Você tá com aquilo ali, tá desconfiado, encontrou. Não custa fazer uma consulta, né, doutor? Faz uma consulta, tira aquele medo da cabeça. Né? Com certeza, e com um especialista. E, doutor, e entrando pro linfoma, o que é o linfoma? E o linfoma até a gente colocou na temática, é câncer, não é? Como é que funciona? Isso. Então, como eu falei, né, tem o tecido linfático, o sistema linfático. Assim como existe o tumor de próstata, de mama, de colo de útero, de intestino, de pulmão, etc., também existe o tumor do tecido linfático. O tecido linfático está ali para combater infecção, inflamação e aparecimento de tumores, mas como ele é um outro tecido humano também, ele é passível de ter uma transformação cancerosa, né? E como existem esses outros todos tumores, existe o tumor do tecido linfático. O tumor do tecido linfático se chama linfoma. Quem descreveu a primeira vez o linfoma foi o Dr. Hodgkin, no século retrasado. Ele descreveu lá os pacientes que ele estava atendendo e foram analisar. Na época já tinha uma certa coisa de microscopia e ficou definido como linfoma de Hodgkin, né? Porque foi quem descreveu na literatura inicialmente esses casos. Mais tarde apareceram outros tipos de linfomas que eram bem diferentes do que o Dr. Hodgkin tinha descrito, e por isso que hoje tem o linfoma de Hodgkin e o outro grupo que é os linfomas não Hodgkin. Então existem vários tipos de linfoma, vários tipos desse tumor que o doutor explicou, então, que é nesse sistema linfático de defesa, é isso? Isso aí. O linfoma de Hodgkin, claro, né? Depois foi tendo muitas mudanças nas nomenclaturas, mais conhecimentos técnicos. Sim. E hoje em dia nós temos assim 5 subtipos de linfoma de Hodgkin, mais de 35 Nossa. de linfomas não Hodgkin. Na verdade é um grupo de doenças com o mesmo nome, mas quando você começa a ver os detalhes e as curiosidades desse tipo de doença, você tem biologia diferente, comportamento clínico diferente, diagnóstico diferente, abordagens diferentes, tratamentos diferentes, prognósticos diferentes. Por isso que é um monte de doenças reunidas com o mesmo nome. Então, por consequência, diferentes processos de cura, doutor, então. Com certeza. O linfoma é muito curioso, né? Que ele vai de doenças no qual você pode simplesmente observar o paciente. Mas eu tenho um linfoma e o doutor não está tratando. Sim, existe sim isso na área. Até doenças que são extremamente agressivas, né? Que parece uma leucemia aguda, né? Os linfomas de uma forma geral, claro que isso depende da epidemiologia em regiões do mundo, mas ele está entre o 7º e 8º grupo de doenças neoplásicas, né? Mais comuns, né? 7º, 8º, né? Ele representa talvez 5 a 7% das neoplasias malignas, né? Mas sim, tu pode ter uma neoplasia maligna na área de hematologia e que você sabe que aquele comportamento é indolente, não é agressivo, que tu pode só observar também. Né? E quais são os fatores de risco? Por que surge, né, o linfoma? O que acontece no organismo que ele se desenvolve? Assim, tudo na medicina tenta ter uma explicação, né? Que você tem fatores que são as causas das doenças e outros fatores que são contribuintes, né? No aparecimento das doenças. Claro, sempre tem aquele negócio, irradiação, produto químico, né? Sempre tem isso, né?
Mas é bem curioso nos linfomas que também uma boa parte dos linfomas eles estão relacionados a vírus, né? Diretamente a vírus, tal como o causador mesmo da transformação, ou até contribuintes, né? Ou seja, eles estão ali e ajudaram que aquele sistema imunológico não está mais funcionando de forma adequada e há uma transformação das células do tecido. Né? Que tipos de vírus, doutor? A primeira, vamos lá assim, como contribuinte, né? O HIV, por exemplo, né? O que acontece com a pessoa que tem o HIV/AIDS? Ela diminui, quando ela está doente e não está com a doença controlada, ela diminui o sistema imunológico, né? Dos anticorpos, né? A imunidade. E isso faz com que aquela vigilância do sistema imunológico, do sistema linfático, ela se perca um pouco, né? Aquela vigilância no aparecimento de tumores, como eu falei anteriormente. E aí, nesse caso, essa diminuição dessa vigilância faz com que, de repente, a célula comece a ter uma transformação do próprio sistema linfático, que deveria estar se autorregulando. E aí ele contribui nesse fato, pela imunodeficiência. Não é só a AIDS, não é só HIV. Pessoas que estão tomando imunossupressores por causa de transplantes de órgãos também pode ter uma diminuição da imunidade e ter uma facilidade maior de ter o tumor. Agora também existem outros vírus, como Epstein-Barr, que ele está ligado a alguns tipos de linfomas como contribuinte, né? Não é que ele seria o causador direto, mas ele também está contribuindo. Né? É como se tivesse ali uma chance de virar uma chave, né, doutor? Isso, a possibilidade. Isso né? mesmo, ele está contribuindo, digamos assim. Sim. Existe um tipo de vírus que não está bem contribuindo, mas ele é o causador direto, né? Que é um assunto bem extenso, que é a questão do Helicobacter pylori, que é aquela bactéria do estômago, né? Que ela está relacionada a um tipo específico de linfoma do estômago. Puxa. Mas não quer dizer que... Quem tem vai desenvolver. Isso, e tanto é que, né, a Helicobacter pylori é uma bactéria bastante comum de gastrite. Está aí na população, não quer dizer que nós vamos ter metade da população com linfoma, não é isso. Em algumas pessoas... Algumas pessoas podem... Mas ele é o causador direto, sabe? Ele baixa também a imunidade, tudo que eu acho que faz baixar muito a imunidade, né, doutor? Até o próprio estresse de baixa imunidade, você abre teu organismo para muitas outras coisas. Tem né? muita coisa que tenta se relacionar, né? O dia a dia, etc. E tal. Mas assim, a maior parte dos linfomas, você pode até especular, mas tu não vai achar a causa específica, né? Sim. É um código genético lá, talvez meio que programado lá pelas tantas e até isso. Só que todos esses fatores ambientais podem contribuir, né, para isso. E o aparecimento do linfoma, a maioria da parte clínica dos linfomas é o aumento dos gânglios linfáticos, né? Lembra que eu falei que tem no pescoço, tem na axila, região inguinal, dentro do tórax, dentro do abdômen. A forma mais comum do aparecimento do linfoma é o aumento dos gânglios linfáticos. É o mais comum. Agora, você pode ter linfomas de órgãos sem ter o aumento do gânglio linfático, né? Como eu dei o exemplo, por exemplo, do estômago. Olha que interessante. Olha. Então, eu sempre pensei, quando falava em linfoma, isso, né? Pescoço, axila e virilha, né? Não sabíamos que tinha nessa questão abdominal também, quer dizer, sabia que tinha no abdômen nem aqui na região do peito. Órgãos. Né? Em órgãos, né? Você pode ter linfoma de tireoide, você pode ter linfoma da mama, você pode ter linfoma do ovário, você pode ter linfoma do testículo, né? Em determinados em vários locais. Né? Doutor, é até interessante a gente falar dessa coisa da imunidade. Queria ser pergunta de leigo, tá, doutor? Imunidade, ela é a mesma coisa que sistema linfático, que também é relacionado à defesa. E outra coisa, falar um pouquinho sobre hoje a gente está tão exposto a tantos vírus, né? Tantas coisas no mundo. Então, doutor, trazendo essa importância, porque fala-se muito, tem que cuidar com a imunidade, se alimenta, enfim. Fala um pouquinho mais sobre essa importância desse sistema no nosso corpo, né? Porque nós estamos convivendo ali, né?
Assim, enfim. de forma mais simplória, a imunidade, ela depende da imunidade humoral, que a gente chama, que é a imunidade dos anticorpos, e a imunidade celular, que são daí as células, né? Na imunidade humoral, o sistema linfático é que produz lá os anticorpos que vão agir, né? Que vão reconhecer antígenos, que vão criar anticorpos para ajudar o organismo. Né? Quer dizer, células de anticorpos seriam células de defesa São do corpo. O sistema linfático são células que vão produzir os anticorpos para nos ajudar Perfeito. no combate a infecções, inflamações e etc. E a imunidade, então, nesse sistema linfático, os linfócitos é que vão depois se transformar em plasmócitos, e os plasmócitos, que é uma célula mais diferenciada depois do linfócito, que vai produzir os anticorpos. Imunidade humoral. A imunidade celular, nos quais os linfócitos também podem participar, que estão dentro do sistema linfático, mas tem as células da medula óssea, os glóbulos brancos, que também tem uma função no combate às infecções, por exemplo. Então, a imunidade humoral, anticorpos, imunidade celular, as células. Isso faz parte da imunidade. Com certeza, no mundo moderno, pode ter ocorrido modulações nesses dois sistemas, com um maior aparecimento de doenças. Se você perceber que, de repente, por exemplo, as doenças reumatológicas, em sua grande maioria, elas são tipo um descontrole também do sistema imunológico. Existe prevenção, doutor? Do linfoma? Sim. Não dá para falar muito em prevenção do linfoma. Os linfomas não são caracterizados assim como uma doença hereditária. Sabe? Você até pode ter documentação de nichos populacionais em determinado local, nos quais lá tem mais daquele tipo de linfoma que estaria relacionado à hereditariedade. Mas isso não é a regra, isso são fatos isolados. E a questão de prevenção, não existe no linfoma assim, eu vou fazer a prevenção como você faz. E é bem eficaz a prevenção do colo do útero, da mama e da próstata, por exemplo. Né? No linfoma não tem isso. Não existe prevenção. Agora eu vou fazer prevenção do linfoma, vou fazer exame de sangue. Exame de sangue não vai te dizer nada sobre isso. Eu acho que é o controle, a vida saudável. Quando precisa, vai no médico fazer os seus atendimentos, os seus controles, tirar as suas dúvidas, né? Mas não existe uma coisa de prevenção de linfoma. Não dá pra gente nem dizer... Ui, perdão, Cláudio. Não dá pra gente dizer que tá ligado a um estilo de vida, então até a questão alimentar, como a gente fala nos outros cânceres, não, é uma... Não. Entendi. Não, basicamente não. Existem, como eu falei antes, né? Fatores contribuintes ambientais, né? Perfeito. A vida moderna, etc. Cigarro. Isso. Ele pode contribuir, sedentarismo. lógico, para qualquer outro tipo de tumor. Mas não exatamente assim, nossa, se eu mudar um monte de coisa, eu não vou ter linfoma. Não é bem assim. Doutor, então, quando a pessoa, por exemplo, apalpou, já sarou uma ferida e tal, né, ou, sei lá, uma gripe forte, enfim, uma infecção onde tinha uma íngua, vou falar certo. íngua, tá? Isso. Doutor, e continua ali, é motivo para a pessoa dizer, não, eu vou consultar? É bem importante essa sua pergunta, porque é o seguinte, esses gânglios linfáticos que a gente estava comentando, né, nessas partes do corpo, eles podem ter um tamanho de até 1 centímetro, digamos assim, né? Os gânglios linfáticos. E a maioria eles não são palpáveis. A pessoa mais magra, talvez você consiga palpar um linfonodo, um gânglio linfático normal, lá naquela localização, e ele pode ter até 1 centímetro. Mas é interessante assim que o gânglio linfático, o linfonodo, quando ele é estimulado, ele pode aumentar de tamanho, né? Por exemplo, eu tive uma infecção, como tu falou, no braço e deu uma íngua, deu um linfonodo aumentado, um pouco doloroso na axila. Esse linfonodo ele pode aumentar 2, 3, 5, 6, 7 vezes o tamanho dele normal, que ele é a função dele mesmo, é ajudar localmente
a inflamação e a infecção. Passado o processo inflamatório, passado o processo infeccioso, ele tende a regredir. Não necessariamente ele vai voltar ao seu tamanho normal e ficar cicatrizado do seu tamanho normal. Então, depois de uma infecção, você pode ter o linfonodo palpável, mas ele não tem doença nenhuma, ele só cicatrizou daquela forma, digamos assim. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que vêm consultar, e a preocupação do gânglio linfático, durante a faculdade eu tive rubéola. Rubéola? Rubéola. E a rubéola é uma virose que se caracteriza com aquelas lesões de pele parecidas com o sarampo e aparecimento de muitos linfonodos na região posterior do pescoço. Faz parte de uma boa parte do quadro clínico da rubéola. E depois, passado o evento, era uma virose, passou, ótimo. Mas se eu palpar o meu pescoço, eu vou lembrar da faculdade. E eu não tenho doença nenhuma, certo? Sim, mas não tem nenhum nódulozinho. Não, eles são palpáveis. Se eu palpar aqui, a pessoa que teve muita infecção de garganta, se palpar aqui nessa região do pescoço, que a gente chama no ângulo da mandíbula, vai perceber que eu tenho uns nódulozinhos aqui. Porque eu tive bastante infecção de garganta, aumentou, diminuiu. É como se fosse uma cicatriz. É uma cicatriz, mano. Daí não tem preocupação. Não tem preocupação nenhuma. Mas se não, por exemplo, já passou 2, 3 meses e continua grande e dolorido? Na verdade, assim, de uma forma bem geral, né? O gânglio que não é doloroso e que está aumentando e não é doloroso, a gente se preocupa. Se é dolorido? Se é dolorido, ele é mais inflamatório mesmo, infeccioso, né? Tá? É difícil o linfonodo, o gânglio linfático aumentar no linfoma com dor. É difícil. Existe uma peculiaridade de alguns tipos de linfomas que há um crescimento muito rápido do linfonodo ou da massa tumoral linfonodal e que não é que o linfonodo está doendo, é porque ele está ocupando espaço, ele aperta estruturas, daí dá dor, né? Interessante. Perfeito. Olha só, vamos pontuar a nossa audiência que está nos ouvindo, Mônica. Deixa para você falar quem a gente está entrevistando hoje. Perfeito. A gente está entrevistando, então, o Dr. Telismar Antônio, que eu não falei, Antônio Gever, que ele é hematologista, hemoterapeuta, pioneiro nessa área. Nós estamos falando sobre linfoma. Você já ouviu falar? Estamos aqui, eu e a Cláudia, destrinchando, como a gente fala. Tentando entender muito sobre isso, né? E oferecimento do CIOP. Isso. De repente, a gente podia até pedir para o doutor falar um pouquinho sobre o CIOP, Cláudio, já que ele é um dos fundadores, né, do CIOP, desse centro de oncologia que tem aqui em Foz do Iguaçu, e falar um pouco sobre isso, doutor, né, dessa equipe que tem lá, né, que também trata, né, o doutor trata linfoma também e outras doenças, enfim. Isso, o CIOP é uma reunião de médicos, né, com especialidades afins, né, na área da oncologia, mas lá no CIOP, a gente, já há algum tempo, a gente faz o tratamento de quimioterapia para doenças, né? A maior parte das doenças que são tratadas lá não são tumores hematológicos, são tumores sólidos, né? Como a gente fala, onde tem os colegas oncologistas clínicos que atuam na área, né? E tratamento de câncer de mama, de próstata, de pulmão, todos de intestino, né? E existe uma equipe multidisciplinar lá também, né? Com todas as áreas que são de apoio, né? Nessa atividade, né? E a gente faz também lá no CIOP infusão para outros medicamentos, né? Para algumas pessoas que precisam, né? Existe muito medicamento de infusão da área de reumatologia, que acabam tendo que ter um local específico para fazer essa infusão, e assim por diante. Mas o foco é a área da oncologia mesmo, né? A oncologia da oncologia clínica e a oncologia da hematologia, né? Então, você vê, a gente está falando de um espaço que tem um espaço específico para infusão, né, doutor, nessa questão do tratamento medicamentoso. Entrevistamos, inclusive, a farmacêutica oncológica, a enfermeira oncológica, nutricionista, quer dizer, vocês têm toda uma equipe realmente multidisciplinar nessa área, né? Cada um tem a sua área de atuação lá e precisa ter, né, tudo isso. E a proposta nossa lá é você fazer um tratamento
para as pessoas que podem ter acesso, para ter um tratamento assim, onde você tem uma tranquilidade maior para fazer o seu tratamento, né? O ambiente agradável, né? Bem equipado. Então, isso é importante. Né? Sair um pouco do hospital, né, doutor? Do ambiente do hospital Isso. e estar num lugar mais aconchegante, onde a família também pode acompanhar, né? Tem uma conversa mais... Vocês já foram lá no CIOP? Sim, conheço. Já conheci. Lindão lá, bem aconchegante. E vocês estão em reformas também, sempre em constante sempre reforma. tem que mudar ampliando. alguma coisa. Sempre constante reforma. Quantos profissionais vocês atuam lá hoje, doutor? Assim, da área médica nós somos em 7 colegas, 7. né? Tá? Cada um em áreas de atuação, né? E claro, assim, na hematologia, no caso meu e da doutora Alessandra, a gente atende também assim muita coisa clínica, né? Que vai para o hematologista, as consultas clínicas, né? Que fora do câncer, fora do linfoma, fora das leucemias, anemias em geral, problemas dos glóbulos brancos, problemas das plaquetas. Né? Mas o foco lá é a oncologia, né? Pela maioria dos colegas. Né? Ó, doutor, falando em anemias e falando também de leucemia, linfoma, qual é a diferença de câncer de linfoma com leucemia? Porque ainda tem gente que confunde muito, né? Porque é tudo no sangue. Isso, exatamente. Mas assim, como eu estava falando, né? Existe o sistema linfático, né? Que são os gânglios linfáticos, os vasos linfáticos, e existe a medula óssea, né? Que daí produz o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e plaquetas, né? Que a gente vê no hemograma, né? Então, assim, na área da hematologia, todo esse sistema, todo esse órgão aqui, você pode ter diversas doenças, né? Todo mundo acha que, de repente, lá da medula óssea, não, da medula óssea só pode ter leucemia. Nossa, tem uma variedade muito grande de doenças diferentes, com tratamentos diferentes, né? Então, mas respondendo a tua pergunta, o linfoma, em sua forma mais comum, como eu falei, é o aparecimento do gânglio linfático aumentado, seja externamente ou internamente, né? Às vezes eu tenho um linfoma com muita doença linfonodal dentro do abdômen, dentro do tórax, eu não tenho nenhum palpável por fora. E aí entra o exame de imagem, numa suspeita clínica. E a leucemia, o que quer dizer leucemia? Leucemia quer dizer que é um tumor, geralmente da fábrica do sangue da medula óssea, que se produziu lá e ele invadiu. Tem tantas células sendo produzidas, células anômalas, que daí vão para a corrente sanguínea e aparece daí na corrente sanguínea, no hemograma. Isso que a gente chama de leucemização. Então a leucemia aguda, ela aparece com uma doença da medula óssea que vai aparecer alterações no hemograma, né? Então essa é a famosa leucemia. A leucemia pode ser aguda ou crônica, né? E tem linfomas, vários tipos, naquela montoeira de linfomas que a gente tem, existem alguns linfomas que sim, eles são células do tecido linfático, eles não são exatamente o glóbulo branco, o glóbulo vermelho e a plaqueta lá da medula óssea, mas eles podem ter origem no tecido linfático da medula óssea e bem comum de alguns tipos de linfomas da medula óssea que vão aparecer leucemizados também. Eita, e aí não seria uma leucemia aguda como a gente estava falando. É uma leucemização do linfoma, que faz parte do quadro clínico de alguns tipos de linfomas. Tem cada curiosidade então, lá. olha só, é por isso que eu digo, né? Às vezes você tem, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E aí as pessoas... Você costuma abrir teus exames, Mônica? Costumo. Tá vendo? Aí o ser humano vai lá, abre o seu exame, olha aquilo e daí tá lá a leucemia, já entra em desespero. Pronto, agora lascou-se tudo, né? E olha só, o doutor tá trazendo aqui que existe realmente... Possibilidades completamente diferentes e enormes de interpretação. Né? E a importância da área, né? Da hematologia. Doutor, exatamente dentro dessa área, quantas leucemias
leucemias existe? Quantos tipos de leucemia existe? Eu sei que não é a nossa pauta, mas o doutor, ele é expert. A leucemia, você tem, assim, bem resumido, você tem leucemia aguda e leucemia crônica. Aguda, pelo próprio nome diz, em poucos dias, em poucas semanas, existe aí um quadro clínico bem desagradável, né? E que tem que ser o quanto antes abordado e tratado. E as leucemias crônicas, que algumas delas você pode ficar só observando o paciente sem precisar tratá-la, que elas, na verdade, elas são meio parentes dos linfomas, alguns tipos de leucemia crônica e outras não, no qual a leucemia crônica ela tem um aparecimento em muitos meses, alguns até um poucos anos, né? E você descobre muitas vezes num exame de rotina, sabe? Então, quando tiver a palavrinha do lado lá, crônica, não é também motivo de muito desespero? Mas não necessariamente. Mas não vai chegar no exame, não vai definir, você está com leucemia. Não, o hemograma, o bioquímico, o biomédico, o laboratório vai colocar lá a alteração, vai colocar os números, talvez coloque uma observação, mas ele não vai definir nada. Pronto, então não adianta você querer que está nos ouvindo aí se especializar em ler exame, porque não é bem por aí que a coisa funciona. A interpretação, né? A interpretação, tem que ter uma interpretação. E a importância de realmente buscar o especialista, né, do conhecimento. E a amplitude, a gente vê, né, doutora, a amplitude da área de hematologia. Você veja, né, a doutora até, segunda vez que vem aqui na entrevista, outra vez até a gente abordou sobre isso, né, como o hematologista trabalha com outros profissionais, né, e porque... Estamos falando de células do sangue, né? Você vê, né? Só um pouquinho, né, Cláudio, como que a gente viu da complexidade do nosso corpo. Ô, doutor, Mônica, posso te atravessar? Claro. É porque essa é uma pergunta de criança e de milhões. Doutor, quando a gente, por exemplo, sangue, né? Todo mundo diz que o sangue tem que ser bem vermelho. E aí, quando a gente vai tirar o sangue, você já viu, Mônica, quando a gente faz o exame, que sai um sangue meio escuro? Eu olho pro outro lado, que eu nem gosto de olhar. Aí eu digo, eu não vi nada. Por que esse sangue tá tão escuro? Não tinha que ser vermelho, assim, igual a gente vê aqueles vermelho vivo, quando você corta, cai lá, às vezes Qual é a cor do sangue? Tipo assim, eu tô bem, eu tô... Não, isso é muito individual, né? Depende de uma série de fatores, né? Genéticos, tá mais hidratado, menos hidratado, por qual motivo que está fazendo o exame, né? Mas isso por ali você não... A cor do sangue. Não pode estar dizendo ou inferindo algum tipo de problema, né? Mas a cor do sangue, qual é? A cor do sangue, vermelha, tu né? tá bem, cara. É a cor vermelha, né? Do vermelho. E esse vermelho varia, então, doutor? Varia, é bem variado. Doutor, pronto, quer se comprometer comigo, eu quero que incluir todo mundo. Vermelho, bem vermelho, claro. E outra coisa, é Bordeaux, o moço tá dizendo que é Bordeaux aqui. Doutor, e tem gente que também diz assim, olha, meu sangue tá grosso e meu sangue tá fino. Isso tem muito a ver com a água que a gente toma? Pode sim. A hidratação, né, é muito importante, né? Se a pessoa vai fazer um exame, ela está um pouco desidratada, claro que vai ficar um pouquinho mais difícil de tirar o sangue, que ele está mais viscoso, né? Ou doenças específicas que vão deixar o sangue mais grosso também, daí tem uma certa dificuldade, ele sai um pouco mais, não aquela vermelho característico, né? Mas isso tem muitos fatores envolvidos. Né? Então a gente está tendo uma novela agora falando sobre leucemia, né, doutor? Abordando isso. Quando a gente fala de tratamento, transplante de medula óssea, ele é o transplante, né? Ele é tratamento para linfoma, para leucemia, como é que funciona? O transplante de medula óssea, ele faz parte do tratamento de muitas doenças da hematologia, né? Entra, assim, as leucemias e entra os linfomas, né? Os linfomas também. Você tem dentro do tipo de linfoma, da abordagem que tu vai dar para o tratamento deste linfoma, pode fazer parte do transplante de medula óssea. E das leucemias agudas também. Ele tem o seu, digamos assim, o seu tempo para fazer o transplante, a indicação, quem que vai fazer, qual que é o tipo de leucemia ou de linfoma que tem essa indicação, que possa ser benéfico, né? Então, são muitas as doenças, né? No linfoma, como eu falei, você tem aquela abordagem no qual você faz um diagnóstico do linfoma e talvez você não precise nem tratar, só acompanhar ele durante um tempo. Perfeito. Né? E quando você decide tratar, como eu falei, são doenças completamente diferentes. Você entra cirurgia,
de retirada de um determinado tipo de linfoma, você tem daí a quimioterapia, você tem a imunoterapia, você tem a radioterapia, você tem medicina alvo, né? Terapias alvos, que são remédios mais novos que foram surgindo com o tempo. E sim, o transplante, em algumas situações, ele também está indicado. O transplante, tanto o transplante autólogo, que é da própria pessoa, ele vai receber a própria medula, é uma técnica, quanto o transplante de doador. De um doador. Né? Falando até no seu transplante de doador, existe um banco, né, de doação. Até acho que é interessante a gente falar para o ouvinte também, que você pode doar. Muitas vezes a pessoa que está com uma doença, ela busca nesse banco, né? Como é que funciona? Como é que é o nome? Existe um banco nacional que é ligado com a rede internacional de pessoas que se inscreveram ali, coletaram uma amostra de sangue com um determinado tipo de análise que fica registrado neste banco. Geralmente são pessoas que vão doar sangue no hemonúcleo ou qualquer outro banco de sangue, e sempre vai ser questionado: você quer ser doador de medula? Daí pega uma parte do sangue para fazer uma análise para colocar no sistema, né? E salva vidas. Então, quando você vai falar em transplante, tanto nas leucemias ou nos linfomas, como uma possibilidade terapêutica, você pesquisa primeiro o doador. Quando não é o transplante autólogo e você precisa daquele determinado tipo de doença, naquele determinado tipo de situação, você precisa um transplante halogênico, que é o que envolve o doador, a primeira pesquisa que se faz é na família, né? Você pesquisa em familiar. Se você não acha familiar compatível, ou mais compatível, menos compatível... Familiar até que grau, doutor? Até 2º grau. Até 2º grau. E aí se você não achar exatamente nessa situação, você pode recorrer ao banco de medula, né? Tá. E, por exemplo, eu tive paciente meu que foi fazer transplante de medula óssea. Eu não me lembro da patologia, isso foi umas 2 décadas atrás, que foi para Curitiba fazer transplante. Ele recebeu uma medula óssea de um doador dos Estados Unidos. Olha, doutora, é isso que eu ia perguntar, porque assim, dentro desse transplante, não significa, por exemplo, eu sou O negativo, não é isso que vai contar, não né? O O negativo é o mesmo tipo de sangue. Não é o que realmente tem que bater? É o exame que eles chamam de HLA, né? É o HLA. Eles pesquisam várias coisas nesse sistema antigênico, que tem mais a ver com o sistema imunológico mesmo da pessoa, e não o tipo sanguíneo. Isso significa que muitas vezes, quando você faz um transplante de medula, você vai mudar até o seu sangue, né? O tipo de sangue. Pode mudar o tipo de sangue. Pode mudar o tipo de sangue, sim. E você vai ter que fazer todas... Mônica, você sabia que a pessoa que faz isso muda o tipo de sangue? Que curiosidade. E olha só, de médico e louco, eu te disse que todo mundo tira um pouco. Presta atenção nessa, vamos ver se eu acertei. Se o doutor vai me dar uma estrelinha. Você sabia que a pessoa que faz uma transplante de medula, a partir do momento que está tudo certo, ela tem que fazer todas as vacinas de quando ela era bebezinho? Na verdade, assim, os serviços de transplante de medula óssea são serviços bem especializados naquela área, né? Eles têm toda uma sistemática de vacinação, se possível antes, né? Mas às vezes a doença não permite. Não vai aparecer assim, vou aparecer, primeiro vou fazer as vacinas, depois eu... Não, às vezes a doença está lá, tu tem que fazer os tratamentos, inclusive transplante. No transplante, eles têm daí lá uma rotina do tipo de transplante e quais são as vacinas que ele tem que fazer no decorrer do tempo, que faz parte da carteira vacinal pós-transplante, né? Então, isso são bem específicos. É bem específico, de caso para caso. Olha, mas eu já vi, por exemplo, uma moça, ela fez, por exemplo, a BCG, aquelas as vacinas de quando você é bebezinho. É como se tivesse, ela, no jeito simples de falar, né, doutora, ela disse assim, é como se eu estivesse nascendo de novo, então eu tenho que agora fazer todas as vacinas. Então, são coisas que a gente, que é leigo e tal, a gente não entende, né, doutora? Então, realmente, é muito complexo esse negócio de sangue. E o sangue não é só o que a gente pensa, como a gente falou, né? Meu tipo de sangue é O negativo, então eu já sei sobre tudo meu sangue.
Ledo. Nos linfomas você tem alguns remédios, alguns quimioterápicos, sim, a gente usa quimioterapia para linfoma e muito. E tem alguns tipos de quimioterápicos que vão também trazer problemas para o sistema imunológico, no qual a gente tem que fazer vacinação para o paciente antes do tratamento, porque a gente sabe que a doença é no sistema linfático, que já não está funcionando direito. Você vai aprofundar ainda mais com o tratamento, seja da quimioterapia, seja até da imunoterapia. Você vai aprofundar toda essa bagunça imunológica e você lança a mão de vacinas antes, de preferência, do tratamento. Mas não deu tempo de esperar, tinha que tratar logo. Tá bom, faz. O mínimo que tiver de funcionamento do aparecimento de anticorpos já está ajudando, né? Então, e linfoma, assim, é muito curioso, porque muitas mudanças que tiveram no decorrer do tempo, e você vai nos eventos médicos e você vê novos tratamentos e você chega lá e diz, eu fazia quimioterapia forte para um determinado tipo de situação, de um linfoma recidivado, e de repente a quimioterapia não está mais funcionando, e de repente tu vai lá nos eventos médicos, aí começa a aparecer trabalhos de imunoterapia, que está bem intrínseca no tratamento dos linfomas. De repente vai lá, começa a aparecer estudos que um determinado tipo de imunoterapia, anticorpo monoclonal, associado ou não, que faz uma diferença enorme naquele tipo de situação, daquele linfoma, e você fica, será, né? Aí quando tu começa a usar isso na prática, você diz, nossa, tudo que eu ouvi lá é verdade. Funciona. Uma outra curiosidade, num tipo de linfoma no qual você, de repente, não tinha lá mais o que fazer, você começou a usar só um anticorpo monoclonal, você consegue controlar a doença. Nossa, ela perdeu o controle lá pelas tantas, não deu tempo de ainda avaliar transplante, etc, etc. E de repente você está usando aquele remédio maravilhoso que tirou a paciente da beira do leito, e de repente ele não começa mais a funcionar. Daí tu vai no congresso, no evento, e diz, tem um trabalho lá mostrando que depois que tu usa este tipo de imunoterapia, que tu mexe com o sistema imunológico das células e do organismo, e de repente, assim, aquilo que não estava mais funcionando, a quimioterapia, voltou a funcionar a quimioterapia. Eu disse, nossa, daí tu fica, será que é verdade? Aí você traz isso para a prática clínica e diz, nossa, é verdade mesmo. Olha a importância de você ter médicos como o Dr. Telismar, né, que está sempre se buscando reciclagem, buscando, porque isso ser médico e isso advogado medicina, é estudar o tempo todo, estar aberto o tempo todo, né, doutor? Novo. E principalmente aberto, né, de como o doutor disse, olha que curioso, vendo um profissional renomado como o Dr. Telismar, e a gente ter a oportunidade de entrevistar e trazer conhecimento para a nossa audiência. Doutor, muito obrigada, viu? É uma satisfação enorme, né? E o tempo passa rápido. Passa rápido. E assim, olha só, são 8h56, o meu agradecimento, claro, que foi por tudo que o Dr. Telismar faz para a nossa sociedade, ter escolhido Foz do Iguaçu. Por essa história toda escrita, né? Exato, esposa, médico, doutora 2 Alessandra, filhos médicos, né? Isso faz toda uma diferença para a nossa sociedade. Com então, certeza. muito obrigada, doutor, por também ter vindo aqui na Rádio Clube, a parceria com a Rádio Clube da CIOP. Muito obrigada, doutor. Obrigado para vocês, obrigado aos ouvintes, né? E a gente sempre vai ter bastante assunto nessa área, sempre tem bastante, mas obrigado. E sempre lembrando, né, Mônica, para toda a nossa audiência, a importância de buscar profissionais, buscar principalmente clínicas que tenham profissionais renomados, que estudaram muito, prestar atenção em relação a isso, ao currículo do médico, estar atento a médicos como o Dr. Telismar aqui acabou de falar para a gente, buscando congressos, estudos, porque isso tudo é pautado realmente em ciência. Com certeza, buscar profissionais assim qualificados, porque escreveram essa história, estão escrevendo essa história, como você falou, abertos, essa pesquisa, esses avanços da medicina são fundamentais, né? E nesses profissionais salvar a nossa vida, é um ato de amor, né? Você escolher de uma forma tão consciente. Maravilha. Desejo um bom final de semana para todo mundo. Exatamente. Então, com quem a gente conversou hoje, Mônica? Conversamos com o Dr. Telismar Gever, que é hematologista, hemoterapeuta, pioneiro na área dele, né? Esposo, marido da doutora Alessandra. Um beijo para ela aqui. E é isso. Um bom final de semana para todo mundo. E o Dr. Telismar, você encontra ele também na CIOP e também no Costa hospital, que não Cavalcante. É mais o Costa Cavalcante, É o Itamed, né? E a rádio parece que está sendo derrubada.
Quem ouviu esse barulhão aí é só um barulhinho extra, tá tudo bem. Um beijo no seu coração, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente deseja um bom final de semana. E doutor Telismar, todo mundo se cuidar, juízo, né? Tomar muita água, protetor solar, dirigir com responsabilidade e o que mais? Hábitos saudáveis, pronto. Tá. Isso aí. Dá-lhe Grêmio, é isso. E assim a gente encerra mais um Medicina e Saúde, agradecendo carinhosamente a sua audiência, a sua companhia. Se você não conseguiu assistir toda a entrevista, pode ficar tranquilo, porque depois ela sobe lá para o nosso Instagram também, tá nas nossas redes sociais, né, Mônica? Rádio Clube Foz. Exatamente, e também tá lá no seu portal. Também no Visões de Mundo, isso mesmo. É isso aí. Então assim a gente encerra. Um beijo no seu coração, bom final de semana, tchau.